Agora. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8. Orações da Rainha Kunti e a salvação de Parikshit. Verso 45. Aceitando assim as orações de Shrimati Kunti Devi, o Senhor em seguida informou as outras senhoras acerca de sua partida, entrando no palácio de Rajpura. Contudo, então, enquanto se preparava para sair, foi parado pelo rei Yudhishthira e implorou a ele amor. Verso 46. O rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, não se deixou convencer, apesar das instruções dos grandes sábios, encabeçado por Vyasa e o próprio Senhor Krishna, o executor dos efeitos sobre-humanos, e apesar de toda a evidência histórica. Repetindo, aceitando assim as orações de Shrimati Kunti Devi, o Senhor em seguida informou as outras senhoras acerca de sua partida, entrando no palácio de Rajpura. Contudo, enquanto se preparava para sair, foi parado pelo rei Yudhishthira, que implorou a ele amor. O rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, não se deixou convencer, apesar das instruções dos grandes sábios, encabeçado por Vyasa e o próprio Senhor Krishna, o executor de feitos sobre-humanos, e apesar de toda a evidência histórica. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Bhagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Estou lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, Orações da Rainha Kunti e a Salvação de Parikshit, verso 45 e 46. Vou fazer a leitura do sânscrito. Tam Om Tam Bhada Nityupamantya Pravishya Gajasa Vayan Striasya Swapuranyasyan Prena Ragna Nivarita Vyasa Jhaye Ishvare Rajyanai Dekshne Dhadbutat Karmana Prabodhito Piti Hasaye Nabujata Shuchapita Om. Muito bem, então, seguindo aqui com a nossa leitura do Srimad Bhagavatam, nosso estudo sobre o Srimad Bhagavatam, aqui está sendo descrito o momento em que, depois da batalha de Kurukshetra, Krishna, então, está se despedindo dos parentes, amigos, etc. E a Hasti significa elefante, Pura significa cidade. Por exemplo, nós temos cidades como, por exemplo, eu moro em um local na Índia chamado Mayapura. Mayapura. Pura significa cidade. E, nesse caso, Hasti
significa elefante. Então, Hastinapura significa cidade dos elefantes, porque nesse período havia muitos elefantes, né? Muitos elefantes. E para você manter elefantes, você precisa de uma grande quantidade de alimentos. A pessoa precisa ser rica, na verdade. A pessoa precisa ter alguma riqueza. Quando os elefantes são sinônimo de prosperidade, né, na vida da pessoa. E Hastinapura é uma cidade muito próspera, porque tinha os elefantes. Uma curiosidade, por exemplo, é que a Ásia, nesse período, o mundo era basicamente o Império Védico. Vamos dar algumas referências aqui, tá? A cidade conhecida como Singapur, né? Singapur. Vocês já devem ter ouvido falar dessa cidade. Singapur. Singapur, Singa. Ito Nishinho Parasto Nishinho Nishinha Dev. Nishinha Dev. Singha. Singha significa leão. Pura cidade. Singapur, cidade do leão. Esse local, no passado, era controlado pelos reis védicos. Então, era um ambiente védico. A China, de modo geral, essa parte toda, os asiáticos, por exemplo, Indonésia, Ásia, Indo. A Ásia dos hindus, ou seja, os hindus controlam essa parte da Ásia. Indonésia, tá? Sempre foi controlado pelos reis védicos. A Tailândia, por exemplo, o aeroporto da Tailândia, quando você você vai em Bangkok, né? Eu, assim, como trabalhei alguns anos na Coreia do Sul, então eu ia da Índia para a Coreia do Sul, a gente sempre parava em Bangkok para fazer a baldeação, para fazer a conexão. E o aeroporto de Bangkok, por exemplo, tem uma escultura enorme que é a história da batedura do Oceano de Leite, que é uma das histórias que a gente vai estudar aqui no Srimad Bhagavatam, que é parte da cultura védica. O nome da cidade, o nome do aeroporto chama-se Suvarna Bhumi. Suvarna Bhumi. Suvarna Bhumi. Bhumi significa terra. E Suvarna, que significa terra, parece que essa é a tradução lá. Suvarna Bhumi, que significa a terra controlada pelos reis védicos. É o nome do aeroporto de Bangkok, né? Então, aquela região ali, a Ásia toda, de um modo geral, no brasão da família real da dinastia da família real da Coreia do Sul, por exemplo, da Coreia, né? Tinha uma rainha, tinha uma família real. E a rainha, no brasão da família real, tem uma insígnia que é védica, por conta do fato de que uma das princesas, as princesas da Coreia do Sul, normalmente eram oferecidas em casamento para os reis védicos, por conta de relações familiares, etc. Então, toda essa região, nesse período, era controlada por esses reis védicos. E o Yudhishthira foi, então, empossado como o rei, o imperador, era chamado, ele ficou conhecido, o imperador da Índia era o imperador do mundo, naquele período. A Irã, por exemplo, vocês já ouviram falar o significado? Só um minutinho, pessoal, estou com um probleminha aqui. Não, já passou. Nesse período, o Paquistão, Afeganistão, o Irã, essa região, né, que, assim, os judeus, por exemplo, nesse período que está sendo descrito essa história, os judeus ainda eram escravos no Egito. Eles não tinham nem saído do Egito ainda. O que tinha lá naquela região eram os povos persas, né? Que eram, na verdade, os iranianos, são chamados o Irã, que eram os povos persas, né? Nesse período, quem dominava aquela região do Oriente Médio eram os persas.
Tá? E os persas, hoje chamados de iranianos, eram descendentes descendentes da Índia, por exemplo. Eles são chamados de iranianos por quê? Porque eles são conhecidos como a Irã significa terra dos arianos, ou descendentes dos arianos, iranianos, ou arianos. E o Irã era conhecido como a terra dos arianos. E os arianos são a civilização ariana é a civilização da Índia. Na Bhagavad Gita, Krishna fala no início da Bhagavad Gita, ele chama Arjuna, ele diz para Arjuna, Arjuna, Anarya Justan Asvargyan. Anarya significa não ariano. Aryan significa aqueles que conhecem o valor superior da vida, aqueles que têm cultura superior, aqueles que são cultos. E Anaryan significa os incultos. Os gregos, os romanos chamavam de bárbaros. Né? Bárbaros eram pessoas que viviam do ponto de vista dos romanos. Né? Os romanos eles se colocavam como pessoas cultas, porque eles tinham contato com os gregos e tal, aquela coisa toda, e qualquer pessoa que não fosse parte da cultura romana, dos romanos, os romanos eram muito sofisticados, do ponto de vista tecnológico da época, eram chamados de incultos. E o nome que eles davam para as pessoas que não eram da cultura romana eram bárbaros, que eram povos iletrados, incultos, sem conhecimento e violentos, assim, tipo selvagem. Então, toda vez que eles queriam dizer que uma cultura era selvagem, eles chamavam isso de bárbaros. E a cultura védica, toda vez que queria se referir a um povo que não tinha cultura superior, o título era Anaryan, que significa não arianos, ou seja, que não tem conhecimento ou cultura superior, Anaryan. E os iranianos são chamados descendentes dos arianos, por isso que eles são tão cultos. A história dos persas é uma história de muita cultura, inclusive. Mas são relacionados, aquela região toda ali tinha relação entre si. Por exemplo, o Zoroastra, o zoroastrismo, que é a religião dos arianos antes do islamismo dominar aquela área, eles eram ligados ao Zoroastro, chamado também zoroastrismo. Era a religião que predominava na época. E o zoroastrismo, basicamente, é um sistema de religião fundamentado na manutenção do elemento fogo. E a divindade adorável principal do zoroastrismo é Mitra. Mitra, que também foi adorado pelos romanos, os romanos aderiram ao mitraísmo no período, e Mitra é uma divindade védica. Inclusive, na hora que nós entoamos, na cerimônia de fogo, nós entoamos uma referência, um mantra de referência a Mitra, que é o sol, basicamente. Mitra significa amigo de todos. E mitraísmo significa aqueles que adoram o sol ou o fogo. Tá? No Império Romano, Mitra era adorado aos domingos, que era o dia do sol. E o mitraísmo, o cristianismo substituiu o mitraísmo e adotou o sol como critério de referência. Então, por isso que os católicos adoram o domingo, que é o dia do sol. Domingo, D-O-M, dom, que vem aí omnisciente, omnipotente, domingo, dia do Supremo. O sol, que é uma referência a Deus. Então, toda essa cultura naquele período estava atrelada ao governo central, que ficava em Hastinapura. E a partir daí, o rei, então, enviava seus príncipes para administrar essas regiões mais distantes. Então, era uma responsabilidade muito grande, na verdade. Era uma grande responsabilidade. E o Yudhishthira, ele era uma pessoa, de certa forma, despreparada. Ele estava despreparado. Ele cresceu como príncipe, ele nunca tinha administrado antes,
Ele viveu no exílio durante 14 anos na floresta como habitante da floresta, fugindo, né? Na verdade, ele era fugitivo, exilado. Então, ele não tinha ainda a experiência prática da administração de uma situação tão vasta, de um império tão vasto como ele herdou naquele momento. Então, ele ficou, quando ele percebeu, após a Batalha de Kurukshetra, que ele seria o imperador do mundo, basicamente, naquele período, a América Latina era praticamente, eram povos, os incas, maias, por exemplo, naquele período não existiam. O que tinha aqui era índios muito primitivos, América Latina toda, nesse período, os vikings que estavam passeando por aí, os fenícios, eram povos nômades, coletores. Era 5, 6 mil anos atrás, não havia grandes aglomerações de humanos. Os humanos ficavam, eles eram reduzidos àquela parte do mundo, a Índia, o Oriente Médio, a Ásia. E toda essa área, historicamente, isso é patrimônio público, tá? Não é um dado esotérico, não. A Índia foi o primeiro grande império constituído e arqueologicamente registrado na história da humanidade. O primeiro grande império foi a Índia. Essa área toda era controlada pelos reis indianos. E o Yudhishthira, ele foi, depois da Batalha de Kurukshetra, ele foi então empossado como rei do mundo, o imperador do mundo. Tá? E ele, quando então viu que a situação tinha alcançado essa dimensão, ele titubeou, né? Ele tremeu um pouco na base, ele sentiu o peso disso, e aí ele foi até Krishna e está dizendo aqui, implorou por amor. Mas, na verdade, né, o amor ele já tinha. A pessoa que ama não implora por amor. O amor não é um ato de implorar. O amor é uma conquista. Você não implora amor. Não existe implorar amor. É outra coisa. A pessoa que implora amor, ela, ela não está bem psicologicamente, na verdade. O amor é uma conquista. O amor se conquista, se toma, se ganha, se compra, sabe? O amor não se implora. Não existe o ato de implorar amor. O amor é uma conquista. Se você não conquista o objeto do amor ou o campo do amor, vai adiante. Implorar amor é um caso clínico, tá? Você tem que lutar por amor, não implorar. Aí, nesse caso, o texto, né, está falando, implorou a ele com amor. O amor já estava no coração, então ele não implorou o amor, ele implorou, ou seja, ele suplicou misericórdia, tipo Krishna. Meu bicho pegou agora ficou complicado, vou administrar tudo isso, e eu não sei como eu vou fazer, eu não tenho experiência prática de administrar isso tudo. E aí, é seguro para a humanidade? Eu vou dar conta? Você acha que você pode me dar uma assessoria aí, de repente uma consultoria, fazer um coaching, alguma coisa? Você está por perto, não vai para muito longe, não, porque né, vai ficar complicado aqui. Né? Aí o segundo verso vai dizer, o rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, ele estava muito pesaroso, não apenas porque ele ia se separar de Krishna, né? Estava com saudades, mas isso não era o suficiente, porque ele já estava acostumado a viver sem Krishna, vamos dizer, ele ficou 14 anos exilado na floresta, ele viu Krishna talvez uma vez ou duas vezes. Então, viver distante de Krishna não era exatamente o problema para Yudhishthira, mas a questão do peso da responsabilidade sobre ele de ser o imperador de um vasto território e administrar o bem-estar de centenas de milhares de pessoas. Ele era uma pessoa responsável. Ele não queria fazer nada que prejudicasse os demais. Mas a coisa era muito grande. Então não se deixou convencer, olha lá. Porque ele recebeu muitos elogios, né? Não, você vai conseguir, estamos juntos. Vai firme que você vai conseguir. Como o Galvão Bueno falava na época da Copa do Mundo, que é um meme que ficou. Vai que é sua, Tafarel. Lembra? Não sei se vocês lembram disso daqui, que gosta de futebol, né? Seleção brasileira, ele fala, vai que é sua, Tafarel. O pessoal falou, vai que é sua, Yudhishthira. Aí ele não se convenceu esse grito da torcida não foi convincente para ele. Ele não sentiu que isso é o suficiente, né? Vai lá que você merece o trono
você conquistou o trono e você vai dar conta. Ele não se convenceu disso daí ainda não, né? Então, apesar das instruções dos grandes sábios, encabeçados por Vyasa, todo mundo falou para ele, tá, como é que seria, né? E o próprio Krishna falou para ele, olha, você vai dar conta, você é capaz, você tal. O executor de feitos sobre-humanos, e apesar de todas as evidências históricas, ou seja, apesar de toda a dinastia e tal, ainda assim, apesar de tudo isso, o destino estava temeroso de que ele pudesse não dar conta de administrar um território tão grande, tá? Então, assim, olha só, a gente passa por isso daí. Nós passamos por isso daí, algumas vezes na vida, né? A gente se depara é, com deveres, com situações, com responsabilidades que nós não nos convencemos ou que nós temos dificuldade de entender, ok? Que nós temos que fazer aquilo. Então, a gente se abriga numa. Nós nos abrigamos na nossa tendência ao pessimismo. Né? Nós nos abrigamos nos nossos medos, nossas inseguranças. Não tem problema conviver com os medos e com a insegurança. A questão é não abrir mão do dever. O dever, ele deve ser cumprido de qualquer maneira, com insegurança, com medo, com ansiedade, tanto faz. Isso tudo passa, mas ele tem que ser cumprido conscientemente, sabendo que quando o mestre espiritual ou quando a pessoa suprema dá uma orientação, a Shakti e a capacidade de fazer e de executar aquela orientação vem junto, se desenrola na medida em que você vai executando a sua ação. O Supremo, ele dá a inteligência pela qual você será capaz de cumprir aquela definição, aquela determinação. Ele próprio fala isso na Bhagavad Gita, então, para encerrar aqui a minha fala. Ele diz que se uma pessoa se aproxima de mim com amor e devoção, com sinceridade, sem inveja no coração das outras entidades vivas, mas compassiva, e ela tenta me compreender, eu já sei que a capacidade intelectual dela de me compreender não é suficiente, logicamente. O infinito requer certas considerações complexas para ser aprendido. Então, o Supremo sabe que a nossa capacidade intelectual tem uma certa limitação para executar essa função. Quem é capaz de compreender Deus? Não tem, tem uma música que fala, ninguém explica a Deus, é uma música linda, inclusive, ninguém explica a Deus. Então, quer dizer, quem de nós tem a capacidade de entender a mente do Criador e explicar isso daí? Nenhum de nós tem essa capacidade, em termos naturais. Entretanto, mas se essa pessoa se interessar, ou seja, se Deus, se a pessoa suprema, potencializar a inteligência dessa pessoa, ela é capaz de compreendê-lo sim. Ela é capaz de não apenas de compreendê-lo, mas também de explicá-lo e também de, assim, ela é capaz também de, assim, capacitar outras pessoas para executar essa função. Ok? E o próprio Krishna diz isso na Bhagavad Gita, quando ele diz que se a pessoa se aproxima de mim com essa atitude honesta, sincera, de amizade, compassiva, sabe, e respeitosa com as demais entidades vivas, ou seja, com compaixão delas, essa pessoa que se aproxima de mim assim, eu pessoalmente dou para ela a inteligência pela qual ela poderá vir a mim, me compreender, me apreender e ensinar sobre mim para os demais, para que eles também compreendam. Tushanticha, Ramanticha. E assim, eles se reunindo entre eles para conversar sobre mim, descobrem a minha existência e vivem em grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros, conversando sobre mim. E eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante dos conhecimentos, dos meus conhecimentos, a escuridão que os impede de me compreender. Eu dou a eles a inteligência pela qual eles podem sim me compreender. É verdade que ninguém tem a capacidade de me compreender, mas se eu quiser, qualquer pessoa tem. Porque esse não é um problema para mim. Eu posso sim dar a capacidade para que a pessoa possa me compreender. Ou não posso? Posso ou não posso? Se eu tenho poderes infinitos e o livre-arbítrio, e eu quero, eu posso sim. Não há nada que impeça Deus de ser conhecido.
a não ser a nossa limitação. Mas se ele resolver esse problema da limitação, pronto, tá, acabou o problema da dificuldade de compreendê-lo, né? Agora, ele não é obrigado a se permitir ser conhecido por qualquer um, por qualquer pessoa. Ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem critérios pessoais. E eu acho que ele está certo de se preservar e se permitir ser compreendido apenas por aqueles que querem a sua amizade verdadeira por ele ser uma pessoa e não por ele ser uma pessoa cheia de recursos, né? A gente precisa transcender a nossa ânsia de domínio das coisas dele, das propriedades dele, das opulências dele, e olhar ele como pessoa. É claro que a gente precisa de tudo que ele tem. Não é que nós somos ingênuos ou assim cínicos. Nós precisamos e queremos a proteção dele, assim, os recursos que ele pode favorecer para que a gente tenha uma vida pacífica. Nós não somos hipócritas. Nós sabemos que precisamos. Entretanto, a gente não coloca isso na pauta, na frente da nossa relação. A nossa relação de amizade com a pessoa suprema já inclui na pauta os nossos problemas pessoais. A gente não precisa colocar na frente. Porque isso é uma tendência evidente de explorar outra pessoa porque ela tem recursos. Isso não é amizade. Isso é se aproveitar da outra pessoa. E esse não é o nosso caso. A gente sabe que nós precisamos dele. Ele sabe que nós precisamos dele, mas a gente faz de conta que isso não existe. E foca nele, para entender ele como pessoa. Ele, sabe, ele tem direito de ser uma pessoa. Ele tem direito de ser respeitado como uma pessoa. Não é porque ele é uma pessoa infinita, gigantesca, cheia de recursos, que ele não possa ser, sabe, merecer a nossa compaixão, a nossa misericórdia de ele ter assim, o respeito, o trato, ser tratado como uma pessoa. E isso é o que a gente precisa para ter o apoio e a amizade dele para todas as dificuldades que nós tivemos na vida. Ó, agora eu vou finalizar, vou contar uma historinha de como foi que o Arjuna, porque o Arjuna e o Duryodhana eram inimigos, tá? Inimigos não. O Duryodhana que era inimigo do Arjuna, o Arjuna não era inimigo. Aí, às vezes, fala assim, o problema de uma discussão é sempre metade, metade. Não é nada disso, não. Não é que um problema, às vezes, uma discussão, o rompimento de um casamento é metade, metade. Essa história de metade, metade não tem nada a ver, não, viu? Tem muitos, na maioria dos casos, na verdade, uma das partes tem mais culpa que a outra. Porque metade, metade dá para ajustar ainda, mas quando é 70, 30, 80, 20, 95, 5, aí a outra pessoa que está no prejuízo tem direito de cair fora. O Arjuna e o Duryodhana, por exemplo, o Duryodhana perseguiu o Arjuna. O Arjuna só se defendia dos ataques, até que não teve como, a guerra aconteceu. Então, o Duryodhana e o Arjuna, ambos, tinham um relacionamento com Krishna. Então, Krishna ia ficar do lado de quem? Ele tinha que ser imparcial. Então, ele falou, ele fez o seguinte acordo com os dois. Duryodhana, você quer ficar comigo pessoalmente no seu exército ou você quer os meus recursos? Armas, quadrigas, elefantes, o que você deseja? A minha posição é a seguinte, como eu sou relacionado com vocês dois, eu não vou guerrear com nenhum de vocês. Então, aquele que me tiver no exército vai ter a minha companhia, mas eu não vou usar os meus recursos para a batalha, eu só vou acompanhar na guerra. O Duryodhana pensou, bom, Krishna só vai fazer, vamos dizer, companhia, ele só vai estar presente. Mas se eu ficar com os recursos, os elefantes, as armas, eu vou me dar bem. Então Duryodhana escolheu as armas de Krishna, ao passo que Arjuna escolheu Krishna. Então Arjuna escolheu Krishna, e com Krishna ele conquistou, ganhou tudo. O Duryodhana pegou os equipamentos de Krishna, de uma certa limitação. E no final das contas, ele perdeu. Então, sempre que nós queremos os objetos de Krishna, os objetos de Deus, a opulência, as coisas que o Supremo tem para nos oferecer, isso tem um valor limitado.
Mas quando nós escolhemos a pessoa em si, todas as opulências da pessoa estão com a pessoa. Mas a pessoa, ela é uma pessoa. E as pessoas, o amor das pessoas, não é uma questão de implorar, é uma questão de conquistar. Nós conquistamos o amor das pessoas. É assim que funciona. Não existe amor garantido. Um filho não é obrigado a amar uma mãe. Uma mãe não é obrigada a amar um filho. Um filho não é obrigado a amar um pai. Um pai não é obrigado a amar um filho. Um esposo não é obrigado a amar a esposa. A esposa não é obrigada a amar o esposo. Não é por contratos de obrigações, é por conquistas contínuas. O amor é uma conquista. Então, conquistar o coração do Senhor Supremo, conquistar o coração de Krishna, requer uma pessoa predisposta a vê-lo como uma pessoa e não como uma carteira infinita ambulante andando por aí. A gente tem que aprender a renunciar a esse êxtase pela nossa tara, né, por ter as propriedades de Krishna e dar vez ao olhar da pessoa em si. Como vai você? Quais são as suas preocupações na vida? Por que você, né, cria tudo isso? Você está cansado? É um dever, né? Tem muitas descrições sobre você, mas algumas delas parecem você ser uma pessoa tão estranha, esquisita. É assim mesmo? Quem é você, afinal de contas? Por que você faz tudo isso? E por que você existe? Qual é o seu propósito na vida? Você tem um propósito na vida? Você também tem sentimentos? Você sente? Você sonha? Sabe? Uma pessoa. Se interessar pela pessoa em si. Tá? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.